Oi, como estão? Vamos para mais um vídeo e o que eu queria conversar hoje, a gente já falou um pouquinho do desenvolvimento da dimensão simbólica nas questões ligadas à aprendizagem, né? E ligadas à arte também. E então eu gostaria de hoje ler um material que chama Aprender um Fogo, o jogo e o teatro na escola, de Ana Maria Lacombe e Ana Luísa Lacombe. E tem uma partezinha aqui muito clara sobre o jogo simbólico e que eu penso que está na raiz também do trabalho do psicopedagogo, né, e do trabalho de quem trabalha com a aprendizagem. E como é uma escrita assim muito clara e muito tranquila, eu quero ler para vocês, para depois a gente falar da relação desse jogo simbólico com a aprendizagem e a arte. O jogo simbólico começa a aparecer à medida que se constrói a representação mental na criança. Ela está diretamente, o jogo simbólico está diretamente vinculado ao aparecimento da linguagem. Os jogos motores, que são os jogos do exercício, que a criança só repete, né? Não desaparecem os jogos motores quando surgem os jogos simbólicos. Passam a fazer parte destes. Então, o jogo motor continua e o jogo simbólico se utiliza do jogo motor, né? Passam a fazer parte destes, agora dentro de um contexto dramático. Assim, a criança pula para imitar um coelho, por exemplo. Corre fazendo barulho com a boca, fingindo que é um carro. O jogo simbólico é o jogo da inauguração do faz de conta, onde um mesmo objeto pode ser transformado em diferentes coisas ao bel prazer da criança, que também vive diferentes papéis de acordo com o contexto dramático que criou, né? Então, essa questão do jogo de faz de conta tem a ver com o simbólico, porque o que é a dimensão simbólica? É você conseguir colocar algo no lugar do que está ausente, né? E o jogo de faz de conta é exatamente isso. O jogo simbólico permite a construção do sujeito autor, que mais tarde vai poder viajar para além do real, sem perder o contato com ele, né? Então, hoje em dia, muitas mães chegam ao consultório com medo, né? Que a criança criança pequena, ainda com 3, 4 anos, está brincando de faz de conta, fazendo de conta que é um personagem, e as mães ficam preocupadas, com medo que ele se desligue do real. Mas faz parte do desenvolvimento da imaginação, né? Da mesma forma que o bebê aprende o mundo através do jogo motor, é através do jogo simbólico que a criança de 2 a 6 anos, mais ou menos, aprende o seu mundo. Agora, não só o físico, mas também representado através das imagens, o seu mundo imaginativo e simbólico, né? Então, ela começa a construir um mundo de imagens. E hoje em dia, com tanta imagem, com tanta vivência da imagem, sem viver o faz de conta ligado à realidade, às vezes a criança chega até nós com uma dificuldade de usar a linguagem como instrumento simbólico. Então, você fala uma coisa e ela pega aquilo, às vezes criança já de 8, 9 anos, pega aquilo ao pé da letra. E isso pode significar uma ausência dessa experiência do faz de conta na época dos 2, 3, 4 anos, né? Então, não só a experiência do faz de conta, que ela vem um pouquinho depois dos 2 anos,
Mas essa coisa de construir a imaginação a partir da sua experiência, né? Então, a criança não consegue construir e utilizar a linguagem como um instrumento simbólico, e ela leva tudo ao pé da letra, né? Para o adulto, o brincar e o jogar muitas vezes são vistos como uma forma de relaxamento, que não deve ser levado muito a sério. Mas para a criança de 2 a 6 anos, brincar é o seu trabalho. Nos jogos dramáticos, a criança, vivenciando diferentes papéis, ela pode expressar suas necessidades, seus desejos, suas ansiedades. Também aprende a ser sociável, uma vez que vivendo diferentes papéis, ela pode perceber como os outros reagem e sentem. E isso também acontece na literatura, na leitura das histórias, né? A criança vive o que aquele personagem está vivendo, ela consegue simbolizar o seu sentimento e entender o seu sentimento a partir do personagem da história. Nas suas brincadeiras, o prazer de construir e o prazer de destruir são idênticos quando a criança é pequenininha, né? Pois eles ampliam o seu senso de controle sobre o meio ambiente. Há também a tranquilidade de descobrir que as coisas podem ser reconstruídas. Às vezes a criança destrói e aprende que ela pode reconstruir, e isso também dá um prazer imenso, né? E uma sensação de poder, de ser autor, de poder pensar, de poder reorganizar alguma coisa. O jogo simbólico, então, permite à criança enriquecer o seu mundo interno, imaginativo, dando-lhe condições de ter uma vida interior rica. Essa vida interior, somada às suas primeiras experiências de sentir-se cuidada, é que permitirá à criança poder estar só, sem experimentar a solidão como um abandono. Então, o jogo simbólico nessa fase da criança entre 2 e 6 anos é importantíssimo, porque é ele que vai dar a possibilidade da criança construir a imaginação, que vai dar a possibilidade da criança desenvolver o simbólico e poder ir construindo essa questão de ser autor da sua própria aprendizagem, né? Então, a criança experimenta essa questão da autoria lá na brincadeira, lá na ludicidade, nesse momento da infância. E quando a gente extirpa essa possibilidade da criança e permite que ela fique só assistindo a imagem e sem viver a experiência, vai empobrecendo esse desenvolvimento do mundo interno e essa possibilidade da autoria, da segurança, do desenvolvimento dos vínculos afetivos com as situações de aprendizagem. Então, brincar não é algo que é só relaxante, é algo que não tem importância. Brincar é fundamental na vida de uma criança. E o trabalho psicopedagógico precisa se preocupar com isso, tanto quando a gente recebe uma criança pequena, até os 6 anos, quanto a gente recebe uma criança maior que não viveu essa possibilidade brincante, essa possibilidade de desenvolver a capacidade simbólica. Então, eu quero ler para vocês um poema que foi escrito pela Lucy. Vocês devem conhecer uma educadora que eu admiro muito, a Lucy Benevento Serricchio. Ela trabalhou comigo, ela trabalha numa escola aqui em Curitiba, ela é muito legal. E ela escreveu um poema porque contando que brincar é importante, inclusive, para a vida, né? E que o adulto precisa continuar sendo brincante. E ela conta nesse livro aqui
A Construção Simbólica da Aprendizagem, que foi escrito pela Heloísa e por mim, a Heloísa Montserrat Barbosa e por mim. Ela conta o quanto ela é brincante, e aí ela fez esse poema. Brincar deixa um calor no coração, que jamais se esquece, que estabelece vínculos fortes, que transforma a realidade em jogo simbólico, que dá conta das frustrações, que favorece ao corpo expressar sentimentos, que explode no puro prazer dos sentidos, que facilita a aprendizagem, que permite repetir e repetir e repetir, que dá o prazer de saborear o novo, que dá a vitória de um saber fazer. Brincar deixa um calor no coração, para suportar a sociedade do lucro, para não ser mero executor, para fugir da pressa, para valorizar o trabalho, para ter vontade própria, para não ser manipulado, para ter liberdade, para ser criativo, para usar a imaginação, para mudar a realidade. Eu brinco. E o nome desse poema é Brincar para Viver. Então, a Lucy traz uma coisa importante, quer dizer, brincar faz parte da constituição do humano. E o trabalho psicopedagógico precisa se preocupar com isso do ponto de vista do fundamento teórico desse brincar, e não da questão de brincar para ocupar o tempo, ou de não brincar porque os pais acham que a gente está só brincando, né? A gente precisa construir esse fundamento e essa certeza de que o nosso trabalho, ele, mesmo que seja com uma criança maior, ele está trabalhando na reconstrução da possibilidade desse sujeito simbolizar, desse sujeito colocar elementos no lugar da falta, no lugar da ausência, desse sujeito poder construir um mundo interno seguro, capaz de trazer a força necessária diante das ausências e diante das faltas. E brincar não é só permitir que a criança assista o outro brincar, mas brincar também contém a possibilidade da experiência brincante. Então, toda a ação da criança pode vir a ser lúdica. Depende também da mediação do adulto e da ação do adulto e da seriedade com que o adulto encara as situações de brincadeira. Então, por favor, profissionais que trabalham com aprendizagem, não usem a brincadeira só para ocupar o tempo e não deixem de brincar para só justificar para os pais que vocês estão fazendo um trabalho sério, porque brincar é sério no desenvolvimento humano. Muito obrigada. Vocês curtam, contem para os seus amigos, divulguem, se inscrevam no canal e vamos conversando por aí, tá bom? Um abraço grande e até o próximo vídeo.